Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bem-vindas a mais um Os Seres e o Planeta, uma super honra, uma alegria a gente se encontrar aqui por alguns breves minutos, que a gente fica honrado, porque hoje, para a gente dedicar alguns minutos a alguma coisa, tá puxado, né? A gente precisa ter muito interesse, fazer muito sentido para nós, para que a gente perca, né? Um tempinho aí das nossas atividades para reflexão, para autoconhecimento, para busca da compreensão, né, para ouvir algumas questões que é do nosso interesse ou que é do interesse de todos, da coletividade. Então, saber filtrar o nosso tempo, saber dar prioridades, foco e tudo mais, é o grande desafio da humanidade nestes nossos tempos, né? O espírito imortal, não tem o tempo do relógio, mas o espírito, enquanto encarnado, né, um ente aqui, manifestando as suas possibilidades, a gente tem o tempo do calendário, do relógio, o tempo que não é o nosso, né, que a gente quer tudo para ontem, que a gente quer que a vida nos dê respostas àquilo que é aflitivo, ou aquilo que nos interessa, que a gente tem alguma expectativa, enfim. Vamos falar sobre o tempo na próxima semana, hein? Fica aí, não perca, já é um spoiler. Então, gente, ó, veja só, hoje a gente vai falar de saúde, né? Que a saúde vai muito além de a gente não estar doente, certo? E como diz um grande amigo meu, filósofo, do senso comum aqui, né? Fala que não existe ninguém saudável completamente, existe gente mal examinada. É interessante porque esse ditado, né, ou essa filosofia dita aí nessa frase, ela tem um certo fundamento, porque a matéria, ela tem as suas debilidades, a matéria tem as suas fragilidades, os nossos corpos, hoje a gente está de um jeitinho, amanhã dói outra coisa, outro dia, amanhã a sensibilidade em outro ponto, enfim, a gente vai, essa transformação é o tempo todo, né? Então, a gente vai acontecendo isso. Por quê? Porque a gente caminha para a finitude dos corpos, que é a realidade. A gente não gosta muito de falar sobre isso, porque implica na morte do corpo físico. E isso é uma grande, em todos os tempos da humanidade, o homem começou a entender, né, querer saber como é que tudo se forma,
como é que o universo se forma, então olhando para fora para ver o que é a natureza, o que acontecia, por que aquela água se movia daquele jeito, por que tinha um cavalo branco, um preto, um pequeno, um grande, enfim, pensando sobre a multiplicidade, querendo entender a unidade, mas também em todos os tempos, na filosofia, nas ciências, nas artes, a indagação é sobre o tempo, né, da finitude, aquilo que passa, o corpo que morre, o que é a morte, para onde vamos, por que estamos, qual o sentido. Então, essa história de que existe gente mal examinada é porque realmente a gente tem algumas coisinhas que vão passando, você não vai indo ao médico todo minuto, né? A gente só se é uma coisa muito urgente ou uma emergência, senão você fala, amanhã passa e tal. Então, quando a gente não diagnostica, talvez é porque não fomos bem examinados. Mas, deixando um pouquinho para pensar mais sobre essa questão da saúde, né, que vai além de não termos uma doença, a Organização Mundial de Saúde já fala sobre isso, que saúde é o bem-estar físico, né, biopsicossocial. Então, assim, é você se sentir bem, independentemente se você tem uma doença crônica ou não, você vai viver a sua vida. Você, ainda que com limitações, com pequenas dorzinhas aqui, né? Outro dia eu fiz essa palestra e perguntei para o público, né, para as pessoas que estavam ali, se tinha alguém que não tinha nenhuma dor, e uma pessoa, uma única pessoa, né, era uma plateia bem grande, uma única pessoa levantou a mão. Eu brinquei e falei, aleluia, né? Essa é uma alma que está aqui, assim, já conseguiu conquistar muito do que a gente precisa de aprendizado, né? Porque não tem dor, não tem nada, tá tudo bem e tal. E todo mundo fala de alguma coisinha, de um pequeno desconforto, porque faz parte da matéria o desgaste. A matéria se desgasta, e dependendo de como a gente leva a vida, ela se desgasta mais rapidamente. Ela vai tendo as suas debilidades, as suas fragilidades vão sendo ressaltadas, vão sendo identificadas, vão sendo compreendidas mais rapidamente. E é interessante porque se a gente pensa que se para a Organização Mundial de Saúde, saúde não é o fato de você não ter nada, não é ausência de doença, puxa vida, é muito mais amplo e muito mais inclusivo. Porque se saúde for só ausência de doença ou de alguma questão, né? Se, por exemplo, se a gente toma uma medicação de uso contínuo, porque nós temos um quadro lá, sei lá, uma hipertensão, um diabetes, qualquer outro problema que a gente precise de uma medicação de uso contínuo, a gente vai dizer, eu sou doente? Não, né? A gente tem ali uma sensibilidade, uma fragilidade que precisa de uma correção e que vamos levando a vida, né? Vai levar a vida com tudo que ela pode te oferecer, da beleza da vida, das relações com as pessoas, do seu crescimento intelectual, moral, os seus valores, as suas reflexões, como você interage com o mundo, com o planeta em que você vive, com os seres que você vive. Então, isso não te impossibilita. É claro que existem situações em que realmente as doenças, elas acabam impossibilitando algumas pessoas de ter uma ação mais contundente na vida, mas há sempre, né, de algum modo, o sempre é uma palavra que não dá para usar, mas não dá para generalizar, mas, em geral, as pessoas continuam com as suas relações, né, com as pessoas que estão à sua volta e tudo mais. Então, não é o fato de não estarmos doentes. Saúde vai além da gente não ter nenhuma doença,
né? Vai além, é algo que não nos rotula, não nos coloca dentro de uma caixinha daquele super saudável, né? Que a gente brinca que tem um nome, né? Que é vigorexia, aquela pessoa que é extremamente, tudo tem que estar muito, muito, muito saudável, aquela que pratica atividade física o tempo todo, enfim, que tem uma certa obsessão, né, por essa questão, e outras, ao contrário, que não estão nem aí, né? Que tem um outro caminho. Aí lembro de Aristóteles, que fala do justo meio, né? Daquele caminho do meio, para que você não fique nem na abundância demais, nem na escassez, para que você encontre um meio onde a virtude pode ser enaltecida, onde a excelência, o hábito, né? Porque ele diz que a repetição, o hábito faz a excelência. Então, nos habituarmos a realizar as nossas tarefas de forma saudável, faz com que a gente consiga mais tempos bons com os nossos corpos, com a nossa mente, porque a saúde não está restrita, porque a gente divide, compartimentaliza, a gente tem especialidades, a gente dividiu a medicina em várias pequeninas fatias. O médico do joelho não é o médico da coluna, o médico da coluna não é o médico do quadril, o médico, né, cada um, o médico do olho, da retina, não é o médico que pode cuidar de uma outra área dos olhos, enfim, cada uma, a gente foi fazendo essas várias fatias, fragmentações, para ser mais específico. Então, são as especialidades que dão para a gente a possibilidade de ser aquele sujeito que cuida, por exemplo, né, do sistema ali que vascular, né, que vai fazer só os estentes, por exemplo, ele fica especialista naquilo, e quando a gente é especialista em alguma coisa, segundo aí o que a gente acabou de falar, aquele hábito, a repetição vai dando para a gente maior possibilidade de conhecer aquela matéria, aquela disciplina e sermos melhores. Isso é bom? Ah, é super bom, é maravilhoso, né? Porque a medicina está aí dizendo quanto a gente tem de possibilidades de termos mais saúde. E não é só na área da medicina humana, os animais também, né? A medicina veterinária tem inúmeras possibilidades hoje que a gente não tinha há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Né? Os animais hoje têm muito mais possibilidades dentro das especialidades, que também são, óbvio, os corpos são os mesmos, né, praticamente, com algumas especificidades, é óbvio, mas a dinâmica, a fisiologia, as doenças são muito similares, né? Tem as específicas de cada espécie, dos felinos, dos caninos, dos animais silvestres, das aves, dos répteis, cada um tem algumas especificidades, mas, no geral, são corpos, é matéria, né? Do mesmo carbono, do mesmo nitrogênio, do mesmo oxigênio, do mesmo hidrogênio que se formam os corpos, os seres que estão aí, forma-se os nossos e os dos animais, já que biologicamente, né, somos muito, muito semelhantes. Então, este avanço, essa possibilidade de termos tantas especialidades, né, para cuidar da nossa saúde, também é óbvio que nós temos a saúde, que hoje a gente fala com muito mais evidência, com muito mais propriedade a respeito da saúde mental. A gente está numa época agora dos Jogos Olímpicos, então todos estão remetendo aos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde a gente teve ali uma atleta muito maravilhosa, né, a Bios, que falou sobre isso, levantou essa questão, se retirou de algumas competições porque não estava bem, e isso é muita coragem, primeiro para assumir a nossa fragilidade. Se fosse
Se ela tivesse, por exemplo, caído, torcido o pé, machucado o joelho, batido, sei lá, de alguma forma, o corpo, e tivesse se retirado da competição, todo mundo diria, ah, nossa, se retirou, mas tudo bem, né? É o corpo. Agora, quando a pessoa diz, eu vou me retirar daquela competição porque eu não estou bem emocionalmente, porque de alguma forma eu preciso me centralizar novamente, né, me harmonizar, causa um espanto, causa discussão, causa reflexão. Por quê? Porque parece que é algo que a pessoa não pode apresentar. Né? E quantas pessoas sofrem caladas, sozinhas, sem pedir ajuda, e quando pedem ajuda já estão numa situação muito difícil, né? Aquela coisa assim da pessoa não enxergar mais solução, elas vão até os médicos, né? Elas vão, às vezes, primeiramente, de repente, vão num centro espírita, vão na igreja, etc. e tal. A gente aqui no recorte do centro espírita, a gente atende as pessoas e dá este acolhimento, este fortalecimento, trazendo a possibilidade só de escutar, de ouvir, de poder essa pessoa compartilhar a sua dor, né, naquilo que ela quiser falar. E as assistências espirituais, que todas são baseadas no evangelho, que dá para a gente uma sustentação, dá para a gente um fortalecimento, os passes, mas sempre nas casas espíritas, a gente vai lá e diz, olha, busca um médico, né? Se você tem um problema de saúde física, vai buscar o médico da especialidade, ou um clínico e tal. Se a questão é de saúde mental, busca um psiquiatra, busca um terapeuta, um psicólogo, porque nós não vamos, né? A casa espírita não é o local onde a gente vai resolver questões que precisam ser cuidadas pelo médico, pelo psicólogo, pelo terapeuta. É uma dimensão espiritual que deve ser observada por todos nós. A gente, às vezes, esquece, né? A gente leva a vida e acha que essa dimensão, isso é bobagem, isso imagina, né? Sem imaginar, sem ter a consciência de que fé e razão são imanentes no ser humano. Fé e razão está em nós, não é algo que é de religião, não tem nada a ver com religião, né? É fé e razão, elas são essas duas forças que são complementares, que a gente traz dentro aqui da filosofia espírita como fé raciocinada, aquela que analisa, aquela que olha para as coisas, mas é o sentir, né? Aquela conexão que a gente tem dentro de nós, a certeza, a fé de que nós podemos realizar as coisas, de que nós não estamos sozinhos, enfim, aquilo que dá para a gente essa sustentação. Então, pensando sobre isso, a gente deve buscar ajuda, né? Deve buscar ajuda, porque saúde é necessário que, para que a saúde, não é assim que a gente fala, sei lá, você vai desejar alguma coisa de bom para alguém, um parabéns e tal, você diz assim, ó, desejo saúde, porque todo o resto a gente vai atrás, não é assim? Por quê? Porque quando a gente fala de saúde, se você está bem emocionalmente, tá, gente? Claro, tá? Aqui o que nós estamos falando, todos nós, altos e baixos. Um dia com mais fé, outro dia com menos, um dia mais alegre, outro dia mais triste, um dia com menos dor, outro dia com mais dor, um dia melhor, outro dia pior. É a vida. A vida é essa expansão e retração, expansão e retração. Não tem aquela coisa assim de você ter um eletrocardiograma ou um encefalograma é ótimo, né? O encefalograma onde que você tem morte cerebral é quando ele não tem mais nada, é uma linha reta. O coração, se o coração parou, é uma linha reta. Então, na vida, é expansão e retração, é o tempo todo, né? Então, para a gente viver esse movimento. Então, claro, quando a gente está falando aqui sobre isso, né, é nesse sentido,
um dia melhor, outro dia pior, um dia que a gente caminha, outro dia que a gente sente um pouco mais de vitalidade, outro dia a gente está meio uó, né? Você fala, puxa vida, hoje acordei e não está legal. E é natural, né? Quem não sente assim, talvez já esteja numa outra dimensão, né? Então, estabelecer hábitos que modifiquem a nossa rotina para melhor também vai mobilizar saúde, né? Então, vai mobilizar, vai dar para a gente caminhos para a gente viver com a nossa mente mais equilibrada, o corpo mais saudável, estabelecer rotinas, né? Como a gente fala, pensar, por exemplo, se a gente tem uma alimentação equilibrada, hoje já é até pesquisado e já é notório, já é falado que até os alimentos interferem na forma, até em ansiedades, questões da ansiedade, questões de depressão, dependendo do tipo de alimento que a gente come. Olha que coisa, né? Que coisa importante a gente pensar sobre isso. Os alimentos como fonte de vitalidade ou não. Aqueles que vão nos trazer, sabe, o nosso corpo vai ficando menos saudável, a gente vai ficando mais cansado, a gente vai ficando indisposto e vai dando para a gente tirando da nossa vida o brilho, a alegria, o fruir, né, aquela coisa boa da vida. Então, a alimentação é um ponto importante para a gente pensar a respeito de saúde, atividade física. Então, assim, né, gente, isso aqui, quem não ouviu falar sobre isso está morando lá em Marte, porque talvez em Marte não precise, mas alguém já ouviu dizer que ter uma alimentação saudável, equilibrada, descascar mais, ir mais na feira, comer coisinhas mais assim, frutas, verduras, legumes, cozinhar mais dentro da sua casa, né? Comidas que de verdade é muito melhor, por exemplo, do que abrir pacote, abrir lata e comer alimentos industrializados? Alguém ainda, né, não ouviu falar sobre isso? Claro que a gente está falando aqui dos clichêsões, mas não tem outro caminho, né? Eu não vou inventar aqui a roda, porque isso aqui já está falado aí em todos os tempos. Então, a atividade física é algo que mobiliza, porque o homem, né, se a gente parar para pensar nessa caminhada aí do Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens era aquele cara lá que andava longas distâncias, né? Era um nômade, ia, caminhava, era coletor, era caçador-coletor para se alimentar. Então, os nossos corpos não foram. O design é para o movimento, tanto que a gente tem articulações, né? A gente tem possibilidades de movimento, então não é mal para a gente ficar sentado no sofá. Aí você vai dizer assim, mas quando eu faço exercício me dá dor. Aí você escolhe, se você quer ter dor sentado no sofá, ou se você quer ter um pouquinho de dor fazendo atividade, porque tem gente que sente mesmo, né? Um desconforto para fazer atividade física, mas precisa se adequar e tal, com uma boa orientação, naquele ponto que você sente mais fragilidade, a atividade você pode fazer um outro exercício, mas o sedentarismo é algo que mobiliza doença. Simples assim. Né? Não tem como. Então, escolhe. É melhor ter uma atividade física que você fala, puxa vida, e tem, já é também entendido que se você aguentar os primeiros 20 minutos de atividade física, depois vai. Né? O Drauzio Varela fala uma coisa interessante, né? Porque ele corre e tal, e aí ele fala que não, quando você acorda de manhã, por exemplo, se você faz atividade física pela manhã, você diz assim, não pensa, tipo assim, tá deitado na cama e pensa, acho que eu não vou hoje. Não faça isso. Ele fala, levanta, se troca, e aí você pode até fazer alguma pergunta, mas não pergunte deitado, porque senão você não vai. E é isso mesmo, né? Se você tá lá deitado, você diz, acho que hoje eu não vou, não. Aí não vai mesmo, né? Mas levanta, anda 1 minuto ali, aí você pensa melhor. Então, quando a gente fala sobre estes hábitos,
nós estamos falando de como nós estamos prolongando ou trazendo vitalidade para os nossos corpos. Dormir bem, né? Tentar dormir da melhor forma possível, fazer a higiene do sono, não levar o celular lá para o quarto, não ter televisão no quarto. Esse é um hábito que eu não consegui ainda, mas, né, estou aí tentando. Se desligar das telas pelo menos uma hora antes, para você, né, não ficar assistindo coisas que te deixam muito agitado, muito, às vezes, ansioso, assistir um telejornal, assistir um filme muito agitado antes de dormir, possivelmente seja algo que vai mobilizar muito, vai te tirar o sono, né? Uma alimentação mais leve à noite, isso faz bem também, né? Aí fazer os seus exames de rotina, ir no dentista, ir no médico, pelo menos uma vez no ano, enfim, quando da sua necessidade, e essas questões ajudam a gente a compreender ou a ser o ator das nossas vidas. Porque não dá para dizer, mas eu não faço atividade porque eu não consigo. Eu não como bem porque eu não sei cozinhar. Eu tenho preguiça. Aí, sim, né, gente? É aquela história. Na vida, né, o espírito imortal é aquele que escolhe. Se a gente escolhe algo que vai fazer mal para a gente, consequência, né? Causa e efeito. Não tem como a gente delegar para os outros. Os nossos corpos, as nossas ações, a gente que precisa dar conta. Agora, se você pesa na balança e diz, tudo bem, né? Às vezes a pessoa diz, deixa ele, né? Fumou a vida inteira, não precisa parar e tal. A gente sabe, né? É um vício complicado, dificílimo de largar, né? Mas aí é aquela história, né? A pessoa diz, mas teve, fumou a vida inteira e nunca teve nada, né? A gente não sabe, né, o que é esse nada. A gente não sabe o que aquele corpo está registrando, né? Possivelmente há um registro ali físico, né, perispiritual, no sentido de que dessas debilidades, né? Mas a memória é sempre do espírito, né? Não fica a memória biológica é do perispírito, mas a memória espiritual óbvio que é do espírito imortal, por isso que está sempre com a gente. O perispírito vai sendo moldado a cada encarnação. Então, ele é material, não é nele que tem memória. A memória é do espírito, mas a biológica fica por conta dele. Então, a gente vai pensando aqui, né? A gente se cuida na dimensão espiritual também? O que seria isso? Você vai dizer, eu não frequento nenhuma casa. Não precisa, se você acha que está tudo certo, fazer boas leituras, fazer as suas conexões, fazer meditação, ouvir uma boa música, ler poesia, sabe? Cuidar das coisas que para você é importante. Porque não é aquele que está na igreja ou no templo, ou sei lá que nome que quiser ter, que está melhor do que aquele que não fez. Não é isso. Porque não é rótulo, não é convenção, é interioridade. Então, a dimensão espiritual convida a gente para a interioridade, para esse autoconhecimento, para a busca de valores, né? Para aquilo que é nosso e que ninguém vai ninguém vai dizer para você qual é o caminho, o que é melhor, o que é pior, o que você tem que fazer. Não é isso, né? Então, essa dimensão é muito maior. E às vezes a gente deixa para lá porque a gente diz, não, mas eu preciso trabalhar, não, mas eu preciso pagar tal conta. E é isso, né? Porque a vida material, ela é de urgência. A vida material é isso aí, né? Se não pagar a conta de água vai cortar, se não pagar a conta de luz vai cortar, se não tiver trabalhando para ter almoço, jantar, alimentação, escola, saúde, não tem jeito, né? Tem que fazer. É algo que está aí, que é urgente. Por isso que a gente dá mais ênfase nas questões da matéria, da nossa vida aqui, né, nas questões que a gente precisa fazer, do que você sentar um minuto, às vezes, e se conectar, ou ir a um lugar onde você se sinta bem,
né? Qualquer que seja aí a tradição religiosa, enfim, é buscar a sua religiosidade, né? Então, cada um de nós vai encontrar esse caminho, né? Tem pessoas que se sentem felizes cuidando de outros, se voluntariando, isso já vai dando para a pessoa também esse estofo, né? Essa coisa de se sentir espiritualmente fortalecida. Por quê? Porque está se dedicando a alguma coisa que faz sentido, né? Fazer algo que faz sentido para nós é buscar saúde, é buscar um propósito, né? Tudo isso nos auxilia, isso tudo faz com que a gente viva melhor. Então, saúde, né, é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, biopsicossocial, né? E não somente a ausência de enfermidades de qualquer ordem. Então, é essa que é a questão. E para o Emmanuel, ele diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Por isso, veja, perfeita harmonia da alma. O que será que ele quer dizer com isso? A alma é o espírito enquanto encarnado, certo? Então, enquanto aqui encarnado, a perfeita harmonia, este espírito integrado nas questões da vida, dando de forma harmoniosa um equilíbrio entre as dimensões, né? O trabalho, a família, os amigos, a espiritualidade. Então, sabe aquele quando você vai fazer aqueles testes profissionais ou testes psicológicos, quer ver quais as áreas da sua vida que estão em deficiência ou aquilo que você gostaria de melhorar, né? Então, é claro que difícil a gente conseguir harmonizar tudo, dificílimo, mas não impossível, né? Aquilo que a gente vai conseguindo ao longo das nossas jornadas, das nossas etapas, a gente vai buscando essa harmonia. Então, a perfeita harmonia da alma é a saúde. Por isso que muitas vezes todos nós temos níveis, por exemplo, de ansiedade, que é um transtorno, né? É uma questão mental. Todos nós temos um nível já razoável, é difícil não ter dessa fulana, né? Chamada ansiedade. A gente tem níveis também variados aqui, camadas aqui das questões físicas. Então, esta perfeita harmonia é um grande desafio para o espírito encarnado. E dá mais uma ideia de que quem mobiliza saúde é o espírito, né? Como a gente falou agora, é o espírito, é a sua escolha, é a sua vontade, é a sua jornada, é aquilo que, de algum modo, ele negligencia por um aspecto, uma sensibilidade, um ponto mais frágil, onde a gente tem aquele ponto do nosso corpo físico ou da nossa mente, onde a gente é mais fácil, onde os embates acontecem e a gente sofre mais. Então, tá no espírito isso, não está no corpo físico, não está no perispírito, está no espírito. A alma encarnada é que vai dar o tom das coisas. E quando a gente está se sentindo bem, né? Quando a gente está com a nossa autoestima lá, joinha, tá indo bem, tal, dá umas derrapadinhas aqui ou ali, mas no geral tá indo bem. A gente percebe que a gente fica mais saudável. A gente percebe que quando a gente está mais felizinho, assim, quando a gente está mais olhando para a vida com um pouco mais de positivismo, de positividade, melhor dizendo, a gente está mais inteirado, sabe? Tá? A gente fica bem. Você pode até ter um negocinho ali, mas você não dá nem bola. Né? Você fala, não, daqui a pouco passa. Tá tudo bem. Por quê? Porque você está em harmonia. Né? Você está se sentindo bem, você está se sentindo... Está fazendo sentido a vida. Agora, quando a gente não está bem, a gente começa a ter mais problemas
físicos, emocionais, e aí caminha, né? Então, gente, e a gente aqui não pode deixar de falar, porque este programa se liga na missão de falar sobre o meio ambiente, a gente é interdependente de tudo isso que a gente vive, né? Todo esse ecossistema, tudo que a gente, tudo que está no mundo, a gente está se relacionando. Então, todo o ambiente dos seres orgânicos e inorgânicos, tudo faz parte da nossa vida. Tudo depende deles. Nós dependemos da água, que é vida. Água é vida. A água pode não ser considerada viva, de ter vitalidade como um ser orgânico, mas ela propicia, é o meio adequado para a vida. Porque ali, se você joga no solo uma gota d'água e tem uma semente, aquela semente pode germinar. Se não tiver água, né? O solo também não é inorgânico, né? Não tem a vida que a gente fala, mas tem, né, a possibilidade de promover a vida, porque você põe a semente ali e ela vai colher nutrientes daquele solo. Tá tudo interligado. Se aquele solo está devastado, se aquele solo está cheio de agrotóxicos, se aquele solo não produz um alimento com nutrientes adequados, a nossa saúde também corre mais riscos, não é verdade? Então, estes vários seres, tudo que está na natureza e tudo que está criado, é necessário, é interdependente, faz parte da nossa rotina de aprendizagem. E a nossa aprendizagem, né, a nossa aprendizagem biopsicossocial, emocional, espiritual, a gente está aprendendo o tempo todo, parte também da educação ambiental, daquilo que a gente vive no nosso cotidiano, né, das questões, e hoje a gente já falou em programas anteriores, a gente falou da ansiedade que a gente encontra ambiental, né? É uma ansiedade das questões climáticas que tem acometido os jovens, por exemplo, com receio do planeta que eles vão herdar. Olha só, cada coisa, né? A humanidade vai caminhando e a gente vai encontrando outras questões, outras análises, outros caminhos que vão fazendo com que a gente vá repensando algumas coisas, né? Então, não dá para tirar a questão da saúde de tudo que a gente está vivendo, das questões climáticas, que nós estamos iniciando agosto e nós temos temperaturas de 30 graus no Sudeste, em regiões onde, em teoria, não era para estar assim. Aí a gente vai dizer, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Não chove há meses, assim. Cai uns pinguinhos que só faz uma sujeirinha, mas cai no pó, né? E faz aquela coisinha, mas não chove. É normal? Não é normal, né? Não é uma coisa que tem aí toda uma consequência daquilo que vem sendo, que é consequência do modo de vida, né, que a gente vai levando, do nosso consumo inconsciente, da nossa irresponsabilidade nas questões do trato com a terra, com as florestas, com os mares, com os rios, com os animais, com os outros seres humanos, tudo tem consequência. Nada é free, né? Nada é grátis. A gente entra aí numa questão de o que nós precisamos realizar para viver melhor. E eu vou respondendo aqui aos nossos ouvintes, internautas, espectadores, enfim, hoje em dia, né, com as multitelas e possibilidades, a gente tem aí vários nomes. O que é ser saudável e ter saúde? Pergunta Lia Alencar, de Boa Esperança, Santa Luzia, Minas Gerais. Boa pergunta, Lia. O que é ser saudável e ter saúde? Como a gente falou há pouco, né, ser saudável
não significa que a gente não tenha qualquer coisinha, né? Qualquer alguma questão. Você que está perguntando, provavelmente, sei lá, de repente você tem aí uma questão que você lida com ela, de vez em quando dói um pouquinho as costas, de vez em quando dói o joelho, de vez em quando dói o estômago, enfim, tem algumas sensibilidades, mas você está bem, está saudável, está bem, está vivendo, interagindo na vida, está conseguindo se relacionar com as pessoas, cuidando das suas coisas, a vida está fazendo sentido para você, você está encontrando, né? Você tem a vitalidade para dar conta das suas coisas, está saudável, né? Tá emocionalmente apaziguado, com um pouquinho de coisa para cá, um pouquinho para lá, mas conseguindo dar conta das suas demandas, né? Então é isso, ser saudável é estar nesse nível, porque saudável, assim, de nada, 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 como eu falei, uma pessoa levantou a mão numa palestra e depois todo mundo até riu, né? Porque dizer que não, eu não tenho nada, é até um espanto, né? No mundo que a gente vive hoje. Mas pode ser, tomara, né? Que você seja uma que não tenha nada. Mas é isso, não precisamos necessariamente estar doentes, né? A saúde vai além de não termos uma doença, tá? Então, ter saúde é a gente ter minimamente a vitalidade, um bem-estar físico, psíquico, para dar conta da vida, para ter projetos, para ter alegria, para se divertir, para um dia não estar tão bem, mas no outro toca a vida, né? Então, é isso que é estar saudável. Quando a gente não está saudável, a gente não consegue realizar as nossas coisas, né? Então, a gente está funcional, mas a gente quer ser muito mais do que funcional, né? A gente quer viver em abundância, como disse Jesus. Aí até a gente tem aqui a participação também da Gorete Costa, de Vila Isabel, Rio de Janeiro. Como podemos ter saúde se o alimento que não podemos parar de consumir é ao mesmo tempo que é vida para nós e também a nossa morte? Falo do oxigênio. É interessante, eu fiquei pensando aqui, a hora que eu estou lendo, eu estou pensando na sua pergunta, Gorete, não sei se eu vou responder de acordo com a sua pergunta, se eu compreendi muito bem, mas vamos lá, mas eu já agradeço você e a Lia pela participação. É verdade, né? A gente não pode parar de consumir oxigênio. Se a gente parar de consumir oxigênio, a gente morre, né? Porque o oxigênio, ele vai fazer todo o transporte, né? A nossa inspiração, a nossa expiração, fazer com que a gente oxigene, olha o nome, oxigênio, oxigene as nossas células, leve para as nossas células a vitalidade, como foi perguntado agora pela Lia, né? A saúde, então leva, as nossas hemácias levam esse oxigênio. Este oxigênio, se a gente não tiver, a gente não consegue nem, a gente respira com dificuldade, a gente fica cansado, se as nossas hemácias não estão lá, enfim, você tem razão, a gente, e o oxigênio, né, o ar que a gente respira, em muitas ocasiões, está totalmente poluído, por exemplo, né? A gente tem aí a possibilidade de estar respirando um ar que faz mal para os nossos pulmões, porque estão cheios de partículas que são tóxicas. Se você olha, por exemplo, numa grande cidade como eu moro, você vê um horizonte, bem na linha do horizonte tem uma camada meio assim escurecida, que é poluição, né? E aí essa camada, imagina, a gente respirando tudo isso, monóxido de carbono, né? Tem pessoas, por exemplo, que trabalham em agricultura, que se usa agrotóxicos, fertilizantes, alguma coisa assim, precisa usar os EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas, etc., para não se intoxicar.
Se a gente está num lugar de fumaça, a gente pode se intoxicar. Então, é legal isso que você colocou, porque no meio ambiente, como a gente vem falando aqui de meio ambiente, de queimadas, né, os animais morrem no Pantanal, às vezes se eles não morrem porque estão no fogo ali, a fumaça vai matar, porque ela é tóxica. A gente encontra pessoas que têm alergias a um monte de questões por conta desses alergenos no ar, né, dessa toxicidade. Então, é interessante, né, você está colocando a questão dessa vitalidade, porque sem oxigênio, né, e sem a água, né, e o oxigênio, né, O2, a água H2O, tudo está em tudo, né? Como a gente vem falar aqui, essa nossa interdependência, a nossa saúde depende de estarmos em conexão com a natureza, porque a gente se desconectou e a gente se colocou como seres à parte da natureza e a gente foi perdendo a nossa vitalidade. Por isso que as pessoas que vão, por exemplo, para a praia, a montanha, anda descalço, vê árvore, se renova, a pessoa se energiza. Ela diz, nossa, eu saí da cidade há 2 dias, mas parece que faz 2 anos. Por quê? Porque é algo que é da nossa natureza, está conectado, né, com o verde, com a água, com a terra, mas a gente vai deixando isso, achando que a gente está evoluído, né? E na realidade não. Então, gente, para finalizar, eu não convidei lá no início, mas convido agora. Faça parte aqui do nosso canal, ative as notificações, compartilhe sem moderação, mande lá no seu grupo de Zap, no seu Stories, para quem você acha que faz sentido, divulga, comente, mande perguntas para a gente, porque isso faz a gente aqui ter uma relevância, né? A gente tem, mas as mídias sociais fazem a gente ter um pouquinho mais. A gente super agradece a sua companhia e a gente se vê na próxima semana em mais um Os Seres e o Planeta. Muita saúde e vitalidade para todos nós. Até! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.